O Sorocaba Debate de hoje vai focalizar um assunto muito importante. A finalidade desse programa aqui é debater os temas principais de nossa cidade, da nossa região, porque Sorocaba é capital da região metropolitana, nesse sudoeste do estado de São Paulo. Então é bom a gente debater os temas interessantes para a população de nossa cidade. Eu não faço pergunta, eu dou um tema e por telepatia os nossos convidados entendem o que a população está perguntando, pensando e falei, e agora? Como é que vamos fazer? Então vocês três que resolvem. Eu trago três pessoas fantásticas que governaram essa cidade e saíram sem nenhuma mancha. Não importa se 2 mandatos, 3 mandatos, 4 mandatos, com o Reinaldo é exagerado, 80 mandatos de prefeito e tal, aquela coisa toda. E Jaqueline, né, no primeiro toque dela já deu a elegância feminina, aquela coisa toda, já resolveu um problema de saúde e tal, aquela coisa toda. Ficou pouco, mas as 3 pessoas que estou trazendo aqui tem isso. Mas o tema para essas 3 pessoas tem capital, tem tudo que a gente possa imaginar para falar a cavalheiro desse tema que eu vou lançar aqui, que a população deve estar pensando, mas que praga é essa? O que é corrupção? Quem é corrupto? Quem é corruptor? Como é que é? É uma doença isso? Como é que entra na prefeitura? Como é que entra no futebol? Como é que entra na igreja? Como é que esse diabo está em tudo quanto é lugar e ninguém mata, não tem remédio para isso aí? Então eu estou trazendo aqui 3 pessoas que passaram por esse meio. Como é que entra na prefeitura, por exemplo, corrupção? Como é que faz para corromper? Né? Todo mundo, né? E outra coisa que me deixou me assustado, que aquele candidato a vereador, por morro da risada, aquele candidato a vereador vai para a periferia, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste e assim por diante. No centro não, porque o centro é conservador e manja cada cidadão, não são loucos de pedir voto no centro, para você não. E aí, fala, olha, vou levar ônibus para vocês, vou pedir ponto de ônibus, vou pedir hospital, 80 creches, não sei o que e tal, e elege. O povo acredita e elege. Aí o povinho fala, oi, seu vereador, o senhor lembra? Você mora onde? Mora na Zona Sul, o senhor foi lá, tomou café, nós fizemos um bolinho. Não estou lembrando, mas o que a senhora quer? A senhora falou, tal, aquela coisa toda. Não, minha função não é isso. A minha função é fiscalizar o executivo. E aí? Então eu pergunto para essas 3 personalidades que eu admiro muito pela a maneira escorreita conforme lida com o povo, com as coisas públicas, lidaram com as coisas públicas, mas pensando na coisa pública, paga imposto direitinho, porque sabe que vai tentar ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Estou trazendo aqui a nossa querida doutora Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho. Jaqueline Coutinho foi prefeita de Sorocaba, não importa por 20 dias, uma semana, mas ela resolveu. É que nem pílula de Lucem, é pequenininha, mas resolve. Está aqui o Paulo Francisco Mendes, que governou Sorocaba por 2 mandatos. A população tinha um jingle lá, bom, tá, Paulo Mendes, naquele tempo e tal. E Erinaldo Alves da Silva, foi o homem que batalhou pela emancipação Votorantim, Sorocaba, governou Votorantim, enfim, é uma figura importante, é professor Erinaldo Alves da Silva, catedrático, ele fez filosofia. Então a pergunta é a seguinte, o que é corrupção? Por que corrupção? Por onde que entra a corrupção? O corruptor, como é que ele percebe, fala, aquele dá para entrar? Esse é Mocorongo, vamos entrar por ele que a gente chega no 6º andar, se for Sorocaba. A gente chega no Palácio dos Bandeirantes, Palácio das Quantas, chega até lá onde fica o presidente da República na noite, aquela coisa toda. Eu quero saber o que é corrupção, como resolver, porque Sorocaba está navegando em mares revoltosos, vivendo uma turbulência, um momento astral, um inferno astral quase que incurável. Então, o que é corrupção? O que faz a corrupção? É pior do que maleita, é pior que dengue, enfim. Com a palavra, Jaqueline, Erinaldo, Paulo Mendes. 3 convidados especiais de Sorocaba, que Sorocaba tem uma admiração muito grande pelo muito que eles querem bem essa cidade e que essa cidade tem que navegar em mares tranquilos, né? Coloca o barquinho e vai em frente. Com a palavra, Jaqueline, Erinaldo e Paulo Francisco Mendes, ao vivo, aqui no 7 da NET. Presta atenção, meu criançada, nessa aula que essas pessoas vão passar para vocês, porque daqui a 1 ano e pouco vocês vão estar aqui voltar de novo e capriche mais do que vocês capricharam até agora. Bora, palavra. Jaqueline. Por favor. Por favor, prefeito.
Desidério, eu queria dizer aqui da minha alegria e satisfação de estar mais uma vez aqui na TV Com, neste programa que você comanda com tanto gabarito, com tanta experiência e há muito tempo vem granjeando o respeito e a admiração da nossa comunidade. Saudar o meu amigo de longa data, Erinaldo Alves da Silva, que por 4 vezes exerceu o mandato de prefeito de Votorantim, e eu me recordo muito, Desidério, quando em uma dos mandatos, acho que o segundo ou terceiro mandato, acho que do Erinaldo, o governador Mário Covas chegou em Votorantim. Eu acho que era uma escola muito grande que ele veio para inaugurar, e acho que também aquela pista da estrada duplicada, ligando Sorocaba. E quando ele foi saudar o Erinaldo, nunca esqueci disso. Ele disse: o prefeito que se elege uma vez, o povo gostou, reelege. Depois, numa terceira oportunidade, o povo também, olha, foi bom o prefeito as duas, mas 4 vezes é porque ele é bom mesmo. O Mário Covas falou isso. E é verdade, está aqui um exemplo de honradez pessoal. Eu conheço o Erinaldo desde o tempo do Luizinho Patrocínio Fernandes, de 1978, né? 78, olha, eu era um menino de 25 anos, a gente participava dos nossos encontros com o Franco Montoro, com aquelas lideranças todas na nossa região, e o Erinaldo sempre foi uma pessoa, não só honesto, sério, idealista, mas ele era de uma dedicação impressionante por todas as causas de Votorantim e cooperou muito nessa vizinhança com Sorocaba, cooperou muito como parceiro de projetos que realizamos em comum. E eu cito aqui a adutora de água que tinha que passar por dentro da cidade de Votorantim. Eu era prefeito e ele nos atendeu de uma maneira assim muito solícita, facilitou de todas as formas o andamento dos serviços e realizou realmente todos os seus 4 mandatos, alguns até com enormes dificuldades, enfrentou desafios terríveis, mas deu exemplos edificantes ao longo de sua vida pública. Assessorou também o Dr. Panunzio quando foi deputado federal. E a doutora Jaqueline Coutinho, que eu conheci pessoalmente há pouco tempo, eu acredito que foi naquela maratona das eleições de 2016, né? E sempre pude sentir assim uma firmeza nas atitudes. Quando ela era entrevistada, ela tinha assim uma coerência muito grande na forma de expor o seu ponto de vista, né? E na defesa dos direitos da mulher. Era uma coisa muito prazerosa verificar que uma mulher que ingressa na política e que já demonstrou, aliás, já tinha uma vida pública como delegada de polícia muito eficiente, e os que eram contemporâneos dela dão esse testemunho que Jaqueline era uma pessoa assim muito firme, muito decidida e bastante coerente, e de uma formação moral e de uma formação também de família. Eu conheço Dona Neide, conheço o seu pai, que foi oficial de justiça. Aliás, você também foi, né, Jaqueline? Oficial de justiça. Sua família é bastante ligada nesse campo jurídico, e vejo que o tema que você coloca, Desidério, é um tema que não é novo. A corrupção não está presente apenas agora nas várias esferas de poder, mas eu vou aqui dar a minha opinião a respeito. É uma coisa milenar, porque mas só agora o que chegou primeiro em Sorocaba? ato... Só agora que chegou em Sorocaba? Não, você estava falando sobre vários segmentos que são, vamos dizer, contaminados com essa praga que é a corrupção, e Sorocaba está no contexto nacional, no contexto estadual, e o que nós estamos vendo é, neste presente momento, não é,
o recrudescimento de fatos lastimáveis que estão sendo apurados, mas eu queria dizer a você que quando eu falei que é um fenômeno milenar, eu queria lembrar aqui o seguinte: um ato de corrupção que contagiou e que impressionou e que deixou todo o mundo, o planeta, estupefato, que chocou a humanidade, foi Judas Iscariotes. Foi o corrupto mais famoso da história, porque ele não apenas traiu o seu mestre, mas por 30 moedas de prata ele entregou o seu mestre aos seus algozes, que eram os escribas, os doutores da lei. Ele matou o prefeito, né? Ele matou o prefeito da época. Veja, a liderança de Jesus era uma coisa fantástica, não é? E ele, que era um dos discípulos, ele vendeu o seu mestre por 30 moedas de prata. E isto chocou tanto o seu íntimo, um dia ou dois depois, que ele, desesperado, atirou o produto da propina, do roubo, da corrupção que ele praticou, num campo chamado até hoje em Israel Campo de Sangue, num valo seco, puxou uma corda e se suicidou, se enforcou. Agora, os corruptos de hoje não dão exemplos de arrependimento, não. Não, muitos são até condecorados. Se você vê a corrupção que existe no Japão, na China, ali no Oriente Médio, naquelas nações ali, no Irã e outros países. No Peru suicidou um. Foi ontem o ex-presidente se suicidou. Mas lá, lá a punição é rigorosíssima. Então, o cidadão realmente ou é prisão perpétua ou então a pessoa é executada, né, nos países. E isso até os dias de hoje. Então, a corrupção, ela está de tal maneira disseminada, e você falou bem no início, em todos os segmentos, organizações, instituições, na política. Na política nós tivemos, por exemplo, vários partidos, agremiações partidárias com bancadas inteiras corrompidas, né? Está aí a Operação Lava Jato há 5 anos descobrindo todo esse novelo e desenrolando tudo isso e punindo exemplarmente, não é? Não há partido A, partido B, partido C. Seja quem for, se comprovadamente houve um ato que lesou o patrimônio público, houve um ato de corrupção, não há dúvida nenhuma que o Poder Judiciário e o Ministério Público, a Polícia Federal, está agindo como nunca agiu. Isso foi uma avalanche que vem vindo já de algum tempo, mas nunca foi tão presente a ação das autoridades constituídas para reprimir a corrupção como nos últimos 5 anos. E, repito aqui, não é para perseguir A, B ou C. Estão passando a régua, pertençam a que religião for, pertençam a que partido for, sejam eles indiferentes, sejam eles ligados a B ou C, ou grandes lideranças, de nada adianta. Eu acho que isso é um avanço que nós estamos sentindo em nosso país. Mas ainda falta muito, Desidério, para que a gente possa realmente sanar este campo minado, contaminado, e que disse, se as cúpulas começam a patrocinar este meio escuso de comportamento, essa forma de atuar, se as cúpulas patrocinam isso, o que não dizer de outros escalões que são subalternos, que estão vendo e assistindo isso? Então, é uma praga que precisa ser extirpada. E é preciso que a nossa juventude participe cada vez mais da vida política, que acompanhe, que procurem debater isto, que procurem se mobilizar também. A juventude, é importante que a juventude se mobilize para que a gente possa não repetir aqueles que comprometeram
a dignidade no serviço, não repetir aquele voto talvez equivocado, entendeu? Então isto é como um ensinamento. Os governadores estão aí sendo presos, é do Paraná, é do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, ex-presidente da República detido há 1 ano, e as coisas, vários parlamentares também sendo processados. No estado de São Paulo, me parece que, eu não sei agora se é 32 ou é 42 prefeitos municipais de vários municípios já estão fora do exercício, em 2 anos de mandato. Por quê? Porque houve realmente apuração séria daquilo que está ocorrendo de irregularidade. Mas esperamos em Deus que isso possa, aos poucos, e da forma mais ágil possível, ser eliminado do nosso cotidiano. Jaqueline. Boa tarde a todos. Boa tarde, nosso jornalista José Desidério. Quero agradecer poder participar aqui com os nossos ex-prefeitos Paulo Mendes e Erinaldo. Para mim foi uma lição o que o nosso ex-prefeito, eterno prefeito Paulo Mendes falou, extremamente eloquente. Eu não acompanhei sua vida política na ocasião, mas meu pai sempre falou muito bem do senhor, da sua família, Teodoro Mendes e todos os familiares, e do prefeito Erinaldo também não tive oportunidade de acompanhar, porque eu era um pouquinho mais jovem. Claro. Na realidade, eu ingressei na política, como vocês sabem, em 2016, quando partimos para uma campanha política eleitoral. Eu sou da área de Justiça e Segurança, fui oficial de Justiça por 4 anos, delegada de polícia por 28 anos, então sempre militei na área de Segurança e Justiça. Assim como meus pais eram oficiais de justiça, minha irmã é procuradora do município, atua junto ao STF em Brasília. Então, dentro desse contexto que veio a pergunta, e muito bem explanado pelo nosso ex-prefeito, eterno prefeito Paulo Mendes, a gente vê que a corrupção ela está inculcada em todos os setores. Então, a política é mais um setor da sociedade em que a corrupção está introjetada, ela está imiscuída. Mas a corrupção, ela existe, como bem disse o nosso prefeito Paulo Mendes, há milhares de anos. A corrupção, ela é, infelizmente, inata ao ser humano que não tem caráter. Porque a corrupção ela pode se revelar em vários níveis, desde o nível mais básico, mais, vamos dizer assim, ínfimo, até um nível em que muitos sofrem com os seus prejuízos, com os atos de corrupção, como ocorre hoje, diante do que a gente está vendo com o descortinar da Operação Lava Jato nos últimos 5, 6 anos. Né? A Lava Jato trouxe, na realidade, ela trouxe à luz aquilo que já existe há muito tempo, e que a população tanto refuta, tanto quer a resposta do Estado, das autoridades, das instituições, para que não seja penalizada no âmbito político-administrativo com esses atos que culminam num prejuízo em todas as áreas para a sociedade. Né? Saúde, educação, enfim, tudo aquilo que deveria ser feito, não só no âmbito político-administrativo, mas empresarial, no nosso cotidiano, dentro de instituições, e que se revelam prejudiciais por conta de o corruptor conseguir induzir, cooptar uma pessoa, um segmento, muitas pessoas, a trazerem para esse corruptor ou para o grupo desse corruptor vantagens ilícitas em detrimento do povo, porque acaba penalizando o povo, que deveria ter um serviço ou numa proporção menor dentro de um segmento, aquelas pessoas que deixam de ter algum benefício porque alguém foi beneficiado ilicitamente.
né? Então, a gente vê, eu sempre falo para os meus filhos, e em algumas palestras que a gente faz para jovens, que a corrupção começa quando a mãe, o pai, vai até a escola buscar o filho e estaciona em fila dupla, em detrimento de todos os que trafegam, os motoristas, os pedestres. Por quê? Porque é mais cômodo para ela pegar o filho, ou para ele, pegar o filho na porta da escola e não andar um pouquinho mais e estacionar num lugar regulamentado ou que haja possibilidade sem causar transtorno aos demais. Quando a mãe, o pai fala para o filho, não, filho, pode faltar, mas vamos falar que você estava doente, né? É quando a criança joga o lixo na rua e os pais não se importam e não o repreendem. Enfim, são atos tão pequenos, mas que efetivamente demonstram que a corrupção, ela parte do indivíduo, da família, da educação e principalmente, como disse o prefeito Paulo Mendes, quando ela encontra solo fértil, ela se propaga, e em se propagando, quando não encontra no Estado a devida punição, a devida reprimenda, ela percorre muito mais. O caminho dela é muito mais extenso e causa muito mais prejuízos. Então, efetivamente, para a gente acabar com a corrupção, se é que podemos pensar em acabar, mas podemos pensar em minimizar, começa a partir de casa. A partir da educação que os pais dão e que deveriam ter recebido, mas aquela educação que eles passam para os filhos, os ensinamentos, os valores, entender que nós não somos um universo paralelo e que temos que pensar em termos de coletividade. Toda vez que eu, indivíduo, pensar de forma individualista, na primazia do meu ser ou do meu grupo, e que eu posso fazer tudo para ter vantagens, é a famosa lei de Gerson, né? Lei de Gerson. Para mim eu posso fazer, para o meu grupo eu posso fazer, como eu vou fazer não importa, né? Mas eu preciso levar vantagem em tudo. Então, essa vantagem em tudo, a partir do momento que a gente permite por quê? Porque não teve exemplo em casa, não teve exemplo na educação. Obviamente temos exceções de personalidades, mas acima de tudo, o corrupto, ele é corrupto porque tem uma deficiência de caráter. E se foi corrupto uma vez, a tendência de ser sempre corrupto, infelizmente, é muito grande. Agora, para a gente rechaçar, para a gente minimizar os efeitos deletérios, terríveis, que hoje a gente verifica, desde o ato mais básico da situação mais tênue, vamos dizer assim, simplista de corrupção, até o que a gente vivencia hoje em todo o país, né, com essa contaminação moral das empresas, das instituições, da política, a gente tem que partir do princípio que a gente tem que melhorar o ser, né? Tem que ter valores, tem que se aprimorar enquanto ser humano. Pensar que nós, né, dentro do espírito cristão, nós somos irmãos. Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu irmão. E como lembrou assim, meu Deus do céu, eu jamais teria esse tirocínio, esse insight. O prefeito Paulo Mendes lembrou numa época extremamente propícia. O primeiro corrupto, vamos dizer assim, que se tem notícia, foi Judas Iscariotes. Ele vendeu o nosso Pai, ele vendeu Jesus Cristo, Pegou ele vendeu propina, o líder, né? Pegou para poder dar a corja, né? Aqueles aos fariseus, aqueles que obviamente eram pessoas de mau caráter e que não queriam uma liderança genuína, uma liderança pura, uma liderança cristã, uma liderança de amor. Então ele vendeu Jesus Cristo. E é exatamente o que hoje nós vemos. Muitos, independentemente de política, vendendo, né, benefícios em detrimento da população. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a gente
tem que trabalhar antes o eu, a família, né? A educação e a justiça como instância final para reprimir quem efetivamente pratica ato de corrupção. Bom, Desidério, eu quero externar meus agradecimentos por estar aqui hoje. Hoje é a segunda vez que a gente se encontra. Cumprimentá-lo por esse trabalho, que eu acho extremamente importante, que a população tenha ciência de que existe alguém vendo, conhecendo e discordando desse tipo de situação. Quero cumprimentar o Paulo, nosso amigo de longa data, de velhas jornadas, a doutora Jaqueline Coutinho, que representa nesse momento o novo na política, né? Que a gente está aí torcendo para o sucesso de vocês. Nós teve agora, há 6 meses atrás, mais de 30 mil votos para deputada estadual. Fez uma campanha modesta aqui. É isso aí. Foi uma das mais votadas aqui. Mas sobre o tema, eu acho que de uma forma bem simplista e bem didática, o que é corrupção? É a busca de vantagens de formas ilícitas e de formas ilegais. Né? Quando alguém busca caminhos escusos para se beneficiar, começa a coisa. E mais interessante é que tem alguns jargões de cunho popular, os fins justificam os meios, né? A oportunidade faz o ladrão. Não, a oportunidade não faz, ela revela, o ladrão já existe. Quem tem mal intenção, que já tem a cabeça feita, só precisa da oportunidade. E nenhum fim justifica meios que conduza à desgraça, às coisas erradas. Isso não se justifica. De qualquer forma, é uma situação que, se num passado foi incipiente e quase que imperceptível, hoje contagia. Hoje se faz presente e, particularmente, em todos os segmentos da sociedade, mas particularmente na política, nos homens públicos, nas pessoas que recebem o aval do povo para gerir as coisas públicas. Infelizmente, o conceito, se não é unânime, graças a Deus, mas é da grande maioria, que dinheiro público não tem dono e que você pode se lucupletar daquilo que não é seu, sendo coisa pública. É uma visão distorcida das coisas. O dinheiro público é quem mais tem dono. O que mais precisa ser bem usado. Sabe, eu até costumo dizer que tem gente que diz, não, a pessoa bem-sucedida na iniciativa privada vai ser um bom administrador público. Nem sempre. A iniciativa privada acumula riqueza, o poder público distribui. A riqueza é um processo inverso. Então é uma situação simplista de você avaliar. Agora, o que não se pode é conviver com isso como se isso fosse normal. Ah, o Erinaldo foi um bom prefeito honesto. O Erinaldo foi correto, mas era obrigação dele ser honesto. Não está errado é quem procedeu de forma errada. Ser honesto, ser decente, ser trabalhador, cumprir os seus deveres é obrigação de todo cidadão. Agora, infelizmente, o grande desafio que se impõe à sociedade de hoje é exatamente conscientizar as pessoas que não tem nenhum desonesto no poder hoje que não tenha sido levado pelo próprio povo. Que as pessoas que quase sempre recebem o aval dos outros, para ocupar, desempenhar, não precisa ser necessariamente na política. Para ocupar alguma postura, algum ponto de mando ou de decisão, e acaba usando isto em benefício próprio ou de grupos, que é isso que tem trazido. E o pior de tudo, num país onde mais do que nunca a gente sente a necessidade da boa aplicação dos recursos públicos. Então, Desidério, acho que é um desafio, é o grande desafio que as famílias, que a formação da família, que a escola tem que fazer, que as lideranças decentes e responsáveis desse país têm que assumir, para ver se a gente não vai banir de vez, porque a gente sabe que é quase que impossível, mas conscientizar esse povo. Esses dias eu estava vendo um exemplo de um desses países desenvolvidos, deputado indo trabalhar de bicicleta, tomando ônibus, levando o filho na escola a pé, certo? Porque isso, se alguém aqui no nosso meio acha que isso é ser inferior. Pelo amor de Deus, eu acho que as coisas, elas são do jeito que são. Eu fui prefeito na minha cidade, o meu mandato, meu salário livre não dava R$11.000 livre.
Eu não posso ser milionário com isto. Mas eu sabia quanto ganhava o prefeito. Eu fui sabendo as coisas que eu tenho, lutei decentemente, e que acho que é assim que tem que se fazer, mas nunca você usar o que é público ou o que é dos outros para você se autopromover, achando que você é superior, é merecedor de mais do que os outros. Isso nós temos que lutar. Claro, as pessoas são desiguais. Alguns têm mais aptidões para alguma coisa, outros não, outros têm facilidade de fazer negócio, e é perfeitamente lícito. Nós somos num país capitalista, onde o lucro é a mola propulsora de tudo o que acontece. Então é lícito você ter alguns resultados satisfatórios, benéficos, em decorrência de um trabalho também lícito. O que não pode, que não deve acontecer, é essa mania de tirar proveito de tudo em prejuízo do seu semelhante, em prejuízo dos outros. É a ausência de caráter, né? A ausência de caráter leva a essa corrupção desenfreada. E são poucos os homens públicos hoje no Brasil. Eu acredito que temos aí de 20% a 30% ainda de militantes e de homens detentores de mandato, que têm coerência, que têm idealismo e leva isso a sério, que ele quer politicamente atuar para o bem da nação, do seu reduto, do seu estado, do seu município, mas, infelizmente, esta avalanche quase que está ultrapassando já aos 2/3. É uma luta que o bem está perdendo. Isso, Eliano, você falou tudo. É um desafio, é uma luta que o bem não está conseguindo vencer. Mas a gente tem que acreditar numa reversão, e é através do bom exemplo destes que hoje, que são jovens juízes, jovens promotores, até jovens políticos estão ingressando na vida pública. Eu vi o presidente da CCJ em Brasília, o Francisquini, do Paraná, um deputado do Paraná. Ele tem 26 anos de idade, se elegeu pela primeira vez presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tem brilho na sua argumentação, tem condições plenas, é um político que tem aí uma carreira com certeza brilhante. O pai dele também já foi, eu não sei se foi em Londrina ou se foi em Maringá, uma cidade do Paraná, sempre homem público de grande correção, de grande comportamento. Então, existem jovens também parlamentares, alguns do Nordeste, com 32, 35 anos. Houve uma renovação de 52% no Congresso Nacional, né? E temos os mais antigos também que possuem idealismo, honradez, mas, como você diz, o bem ainda está perdendo, porque é preciso reverter todo esse quadro. E o problema reside na ausência de caráter. Princípios, aquilo que a Jaqueline estava falando, começa na família, começa na orientação, na firmeza. Não pode haver desvio de conduta. Não adianta você querer comprar o policial lá com R$50 para não multar você. Não adianta você querer transgredir a lei porque se acha melhor do que os outros ou porque tem temporariamente alguma posição social mais destacada. Esses princípios que precisam estar muito bem enraizados, mas aquilo que a Jaqueline falou vem da família, né? Isso tem que orientar aquela criança sobre privilégios, sobre a falta de respeito, que não pode haver falta de respeito. Esse processo educativo são muitas sementes que precisam ser lançadas para poder vencer esse drama. Os exemplos hoje que estão sendo transmitidos pelas autoridades, por elementos que ocupam cargos de destaque na sociedade, esse é um grande mal para a molecada nova que está chegando, para essas pessoas que aspiram a alcançar alguma posição melhor na sociedade. Porque esses exemplos, principalmente, ainda bem que de um tempo para cá começou a aparecer, começou a perseguir, começou a tentar pôr esse pessoal no lugar. Mas foi o que levou a essa ampliação tão grande disso, foi exatamente um processo que foi sendo absolvido
sem que fosse combatido de forma explícita, sem que fosse dado nome aos bois, sem que o cidadão ficasse exposto, sabe? Que agora a gente está acalentando uma esperança grande de que isso possa, pelo menos, reconduzir o país com um trabalho mais respeitado, mais aceito. Mas esses exemplos foram terríveis. Agora, o processo, ele não é um processo setorizado. Infelizmente, a política, a atividade política, eu digo, é uma das que mais expõe o profissional que atua na área política. E a vida dele é exposta a tudo. Mas esse processo, ele é mais abrangente. Ele está praticamente em todos os segmentos. Sim. Só que em alguns eles têm realce, como é o caso específico da política. O político geralmente, inclusive, é assediado, não é isso? Ele tem que ter muita firmeza de caráter, porque ele é assediado por empresários, por pessoas que têm interesses. Querem suas vantagens próprias ou dos grupos, né? E assediam. Então, existe muito... esse é um outro... ponto importante, que quando o jovem entra na vida pública, ele tem que perceber que o princípio da transparência na política é fundamental, porque tudo aquilo que é escondido, tudo aquilo que isso isso aí é perigoso, não vamos mostrar, isso aí engaveta, não pode, tudo tem que ser transparente. Não é como uma prestação de contas que você pega 2, 3 planilhas, pega documentos, junta, põe numa pasta bonita, a prestação de contas está aqui. Nós sabemos quantas planilhas neste país são inchadas, deturpadas, escamoteadas. Então é preciso transparência de verdade, e a fiscalização que é exercida, aliás, pelo Ministério Público e pelas câmaras municipais, pelos legislativos, assembleias e a própria Câmara e Senado. Então eu acho, Desidério, que Rinaldo, me desculpe interromper você, mas lembrei muito disso, que esses jovens que estão agora a caminho da vida pública, eles têm que estar conscientes de que um dos princípios fundamentais para se alcançar bons frutos no trabalho da vida pública é a transparência. Nada pode ser escondido, tem que ser tudo muito claro, nada escamoteado, de uma forma, a transparência deve ser total, e parece que nós estamos caminhando para até a legislação tem sido aprimorada no sentido de dar transparência aos atos públicos. Sabe, Paulo, ainda se atendo no aspecto político, é muito importante que o cidadão que vai participar da vida pública, ele tenha conhecimento das atribuições dos poderes. Sim, porque a coisa começa quando ele vai na casa do cidadão, numa reunião tal, e ele assume compromissos que não é da competência do cargo que ele supostamente possa exercer. E aí ele fica comprometido com uma situação. Tem muitas coisas que, Deus, me livre, eu não estou aqui para consertar nada. Eu faço mal a minha parte, mas tem muitas coisas neste momento hoje que eu acho que deveria ser reavaliado. A função de um parlamentar, a função de um executivo, deixa claro. Eu falo brincando, a gente orienta o cidadão durante a campanha, é isso, é aquilo, e aí ele vai para uma entrevista e termina o tempo dele, o cara fala, o senhor ainda tem mais 1 minuto para falar. Aí ele sai do script, daquilo que foi programado, e aí vem. Aí surgem as promessas de coisas que não tem condições de fazer. Toda promessa inviável para ser realizada, tudo aquilo que é prometido, mas que o político sabe que não vai ser possível realizar, isso é fraude. É um estelionato, né? A gente pode dizer que é um estelionato. Eu até acho que o estelionato, ele está embutido na corrupção. Né? O estelionato em si exato, de enganar. Se você vai conseguir, vai obter uma vantagem ilícita em detrimento do povo, em detrimento de um grupo, em detrimento você vai causar em prejuízo de alguém, você com certeza vai estar usando de fraude.
né? Então, isso que o nosso prefeito falou, aliás, eu quero dizer que não o conhecia, já tinha ouvido falar, mas o senhor é extremamente ponderado, lúcido nas suas manifestações. Eu estou tendo uma aula aqui, senhor José Desidério, com todos vocês. Eu fico feliz porque eu acho que a essência do ser humano, enquanto ser espiritual, né, enquanto portador de cidadania, é aprender. A gente veio aqui para evoluir, mas para evoluir a gente tem que ter humildade e permeabilidade, né? A gente aprende no dia a dia, a gente tem que ter a humildade de aprender e saber separar o joio do trigo para poder viabilizar, para a gente poder operacionalizar aquilo que aprendeu, né? De forma honesta, de forma justa. E até veio a minha mente algo que a gente estava falando. Existe, que o prefeito falou e o prefeito Erinaldo também falou, a questão da exposição. O político está mais exposto, está mais vulnerável a situações de corrupção. Por quê? Porque os interesses são muito grandes, geralmente interesses financeiros, todos escusos, porém, embora ele esteja mais vulnerável, daí entra a questão do caráter. Para saber se ele vai ou não aceitar o ato de corrupção, depende de quanto o caráter dele é permeável a isso. E se for permeável, com certeza é um corrupto nato. Ele sempre foi corrupto, só aguardou ou só se aproveitou o momento ou os momentos para exercitar aquela degeneração de caráter através da corrupção. Exatamente. Vejo que é importantíssima essa reflexão que nós estamos fazendo aqui nesta tarde, porque vem à nossa memória alguns fatos que ocorreram no passado ao longo de uma vida pública de quase 40 anos. Eu iniciei minha vida pública com 26 anos de idade, então eu era muito jovem, mas quando por 2 mandatos exerci aqui a chefia do Executivo em Sorocaba, Desidério, houve uma ocasião, me lembrei agora, de uma ocasião, nós estamos conversando sobre assédio, né? Que um empresário, inclusive já falecido, ele tinha um interesse muito grande em determinado contrato, em determinada licitação, e fazia pressão de toda a ordem para poder vencer a licitação. E ele chegou um dia, pediu 6 horas da tarde, pediu 10 minutos, um horário comigo e tal. Eu recebia todo mundo, desde as 8 da manhã até as 8 da noite, e às vezes, quando não era possível receber, eu ligava, dava o retorno, marcávamos. O diálogo sempre é importante ter com todos os segmentos. E eu não podia imaginar que ele chegou assim, de pronto, falou assim: é o seguinte, eu atuo em mais de 20 cidades, era um empresário forte, atuo com o meu ramo de atividade em mais de 20 cidades, e eu queria dizer para o senhor o seguinte, prefeito: todo político tem que ter um fundo para a campanha. Cada 2 anos, cada 3 anos tem as campanhas eleitorais, e daí corre, passar o chapéu para um, para outro, pedir apoio, pedir um veículo emprestado, pedir material de campanha, pedir doações. O político não deve ter um fundo político para que ele possa viabilizar as campanhas. E eu queria dizer para o senhor que se eu apresentou lá as pretensões dele, ganhando a licitação, o contrato fosse assim, fosse assado e tal, que ele iria contribuir comigo. Ele disse: eu vou querer fazer uma doação pessoal e tal, para o senhor e coisa e tal. Ajudar a formar seu fundo de campanha. Olha, eu levantei da minha mesa assim, e falei assim: é para isso que o senhor queria conversar comigo e tal? Ele disse: não, eu queria combinar. Não tenho. Deixa eu falar em uma palavra só, nós vamos resumir a nossa conversa. Se o senhor trabalha em 20 cidades, ele disse que em todas, mais de 20,
em que em todas elas ele fazia acertos com os prefeitos e tal. Eu disse, mas aqui, então o senhor trabalhava com gente que é do ramo. Do ramo. Eu não sou do ramo. Não, mas o senhor vai precisar de dinheiro. Eu não sou do ramo, levantei e abri a porta. Faz favor, com licença. E ele foi embora meio assustado. Encontrou no dia seguinte, num evento, com um amigo meu. Eu falei assim, você é amigo do prefeito, né? Sou muito amigo dele há muito tempo. Por quê? Poxa, fui falar com ele ontem e tal. É um trouxa inteiro, viu? Mas o que aconteceu? Ele, além de não aceitar uma boa quantia que eu queria dar para ele me encaminhar um contrato, uma licitação, lá ele ainda me distratou, viu? Ainda me distratou. É um trouxa. O cara falou assim, olha, eu conheço bem o Paulo. Eu acho que você caiu do cavalo, porque se você soubesse o perfil, os princípios dele, você não ia falar uma bobagem dessa. Não, mas o cara ficou meio perturbado e tal. Bom, passou, esse amigo veio me contar. Falou assim, puxa vida, fiquei sabendo. Eu falei, olha, não é a primeira vez, mas é nessa base. Não sou do ramo. Então, poxa vida e tal. O cara falar assim, eu trabalho para mais de 20 municípios no estado e era rotina ele contemplar com doações os prefeitos. É coisa impressionante, um querendo dizer, lembrei, não, só para completar, de um cidadão empresário de São Paulo. Ele veio para querer que eu mudasse o zoneamento do Éden na zona industrial, para que ele tem um terreno muito grande, encravado, e que ele queria um núcleo habitacional e tal. Eu falei, não, aqui é essencialmente industrial, é destinado para a implantação de novas empresas. Como é que o senhor vai pôr um núcleo habitacional aí dentro do zoneamento? Não, o senhor manda uma lei, abriu um texto, o senhor manda o artigo tal do zoneamento, então o senhor mandar para a Câmara e tal. E olha, eu vou lhe retribuir, hein? Eu vou no planejamento agora, vou pegar o mapa, vou mostrar para o senhor, não sei o quê. E vou dizer, eu tentei isso, há muitos anos que eu tenho esse terreno, e eu tentei isso com o velho Armando Panunzio. Olha, que fazia mais de 20 anos, 25 anos, que o doutor Armando tinha sido prefeito. Foi até 77 que o Panunzio foi prefeito. Ele disse, mas ele falou uns palavrões aqui, me ofendeu, abriu a porta, falou que eu me retirasse. Eu estava com meu filho na sala de espera, fiquei chateado. E eu falei, eu não sei que palavrão o doutor Armando disse ao senhor e nem qual foi o nível do diálogo. Mas tudo o que ele falou para o senhor, eu endosso, avalizo. Até logo, até abriu a porta e foi embora. Falou mal de mim, que eu fui grosseiro, que eu fui... Mas, sabe, não adianta, você tem que ter uma postura. Para os corruptores. Porque o corruptor e o corrupto. Os corruptores, eles têm... As pessoas, para eles, são que nem os metais. Tem seu ponto de fusão. Se não derrete, é porque você não chegou no ponto certo. Mas na hora que você chegar, derrete e você molda do jeito que você quiser. Então precisa saber chegar. Né? Seria permeabilidade, né? Exato. Mas é um conceito errado, porque na realidade as pessoas, graças a Deus, não são todos iguais. Existem aqueles que são mais vulneráveis, existem aqueles que são mais ambiciosos, existem aqueles que têm os problemas, seja qual for, mas tem gente de bem. Tem gente séria. Daí o nosso grande desafio. Esse desafio é dentro da nossa casa, é no ambiente onde a gente vive, é nas nossas ações políticas, de preparar as pessoas para ter saber distinguir as pessoas. O não, ele faz parte do processo. Quando um pai diz não ao filho, ele está educando esse filho. E quando o político diz não para o eleitor, isso não é possível fazer, ele está dando um exemplo daquilo que é correto, daquilo que é decente. As pessoas vão sempre pedir mais do que você pode. Sim. Mas é você que tem que dizer esse limite e fazer ele entender por causa desse limite. Mas na hora que a pessoa se propõe a resolver o problema de qualquer jeito,
Nessa hora ele se torna mais permeável, mais exposto. Mas é isso aí. De qualquer forma, é um grande desafio. Esse desafio, como os nossos prefeitos bem elucidaram. A gente não pode, existe um desafio e a nossa esperança, a nossa capacidade de acreditar que para mudar depende de um comprometimento pessoal, de um comprometimento familiar, de um comprometimento das instituições, da sociedade. E só fazendo um reparo, assim, pensando como delegada que fui por 28 anos, né, dentro de toda essa sistemática que a gente vê hoje de apuração, de crimes de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, organizações criminosas, dentre outros que são crimes praticados contra a administração pública, crimes de responsabilidade, que é um crime que tem legislação específica, e como o senhor José Desidério falou, nós temos, na realidade, evoluído considerando as legislações que sobrevieram. Né? Então, a corrupção sempre existiu em diversos escalões, em diversos níveis, em diversos setores, mas nos últimos anos, os instrumentos legais, as leis, elas foram elaboradas visando não só a prevenção, como a punição dos atos de corrupção, nas mais diferentes esferas, nas mais diferentes nuances. Né? E a gente tem que sempre tomar a cautela, seja a polícia, seja o Ministério Público, seja o Judiciário, seja principalmente a imprensa, para que esses atos que motivam investigações e posteriormente ações penais, eles não sejam explorados de forma leviana, de forma perigosa no tocante a veracidade, a autenticidade dos fatos, né? Porque nós temos pessoas que, embora investigadas, elas devem ser respeitadas nos seus direitos, né? Nos direitos constitucionais previstos, então, nos seus direitos, porque sempre vige o princípio da presunção da inocência. Isso não implica que as instituições, polícia, Ministério Público, Judiciário, devam ser complacentes, jamais. Mas eu acho que toda essa estrutura de investigação, de apuração, persecutória, ela deve ser, sim, cautelosa, né? Para a gente evitar exposições que às vezes são irreversíveis à imagem da pessoa. Isso eu falando como, até como delegada de polícia que fui, porque a gente passou por muitas situações em que as pessoas depois se revelaram inocentes. Mas isso é exceção, né? É exceção. Quando existe alguma exacerbação, algum abuso, algo que eventualmente na seara jurídica ou policial é feita e acaba desmerecendo o trabalho de investigação, isso é uma exceção. Porque a gente sabe que quando a polícia parte para uma investigação, o Ministério Público parte para uma denúncia e chega-se a uma condenação, é porque as provas são extremamente robustas, contundentes e autorizam o decreto condenatório, a medida de sanção. Né? Aprendi um pouco mais de direito aqui com a professora Jaqueline. Esse pessoal turno, não dá para brincar com esse pessoal. Pois é, Desidério, mas vejo que existe muita luz no final de muitos túneis aí, né? Não é luz no fim de um túnel. Existe aí uma consciência a nível nacional, uma mobilização muito grande, e a doutora Jaqueline falou, inclusive, do posicionamento da imprensa, né, que deve acompanhar isto, buscando a verdade dos fatos, sem procurar
detonar com a imagem de A, B ou C, mas dentro deste princípio de buscar a verdade, encontrando a verdade, a realidade dos fatos, revelar, porque isso se constitui num avanço concreto no sentido de saneamento, né? É pedagógico, né? Eu acho que é pedagógico. Exatamente, é pedagógico. Então, vemos com muita satisfação que ainda existem, né, Erinaldo, pessoas que, dos mais variados segmentos, não precisam ser homens públicos, políticos, militantes, mas de várias organizações, várias entidades, várias instituições que estão se mobilizando de uma maneira assim bastante empenhada, no sentido de efetivamente o nosso país ser resgatado, porque se trata de um resgate. Se trata de um resgate. Quando você vê que a nossa democracia, olha, que temos aí 32 anos de regime na plenitude democrática, 2 presidentes da República caíram. Um da direita ideológica, outro da esquerda ideológica, mas que neste processo de apuração e ao longo de tudo, do debate, da participação do Congresso Nacional, do Ministério Público Federal, 2 presidentes da República. Então, as nossas instituições estão funcionando. A queda do Collor e a queda da Dilma mostram com muita clareza isso. As instituições estão funcionando. Então, em todas as esferas de poder, eu acredito que esta tendência que já se consolida no país no sentido desse resgate, né, da moralidade, vai ter uma sequência positiva. É por isso que a gente não pode deixar de estimular a juventude a participar. Às vezes não precisa ser candidato, muitas vezes a pessoa não tem vocação para ser, ou não deseja exercer algum mandato, mas a participação é importante, porque é no debate que surge tanta luz, tanta proposta inovadora, né? E que leve para o bem. Eu acho que isso é que é importante. E neste momento que vamos celebrar a Páscoa, né? A Páscoa é muito importante para que a gente possa refletir e pensar no bem comum, né? Porque a Páscoa é o ressurgir de uma nova vida esplendorosa e que um dia o nosso país vai alcançar essa vida plena. Perfeito. Por isso que a Páscoa tem o símbolo coelho, é a fertilidade do bem, da boa coisa. Quando Jesus destruiu a morte, né, e contemplou a vida. Eu tenho 3 minutos, 2 minutos, então, Paulo Mendes, 30 segundos para a sua mensagem final. Eu quero agradecer mais uma vez, Desidério, o convite que você me formulou para estar presente nessa tarde. Agradecer este convívio amável e muito propício, com 2 lideranças a quem eu muito respeito. Foi muito bom estarmos aqui juntos, debatendo e refletindo sobre questões tão importantes para a vida de Sorocaba e a vida do país. O meu amigo fraterno Erinaldo Alves da Silva e também a doutora Jaqueline Coutinho, que tem demonstrado ao longo de toda a sua breve carreira política muita coerência, né? e defesa dos princípios que ela tem. Então isso aí é fundamental, é muito importante que a população saiba e que existem aí pessoas que estão interessadas em trabalhar efetivamente com idealismo. Então foi muito prazeroso para mim estar aqui com a doutora Jaqueline e com o professor Erinaldo Alves da Silva, nosso amigo de longa data, e que também agora vai dar a mensagem final. A sua mensagem final. Muito obrigado, Desidério, e uma boa Páscoa para todos nós. Erinaldo. Eu quero mais uma vez externar meus agradecimentos por essa oportunidade. Desidério já é um amigo de longa caminhada, Paulo, um homem experiente que a gente aprendeu a admirar,
E a Jaqueline, que eu conhecia de nome, hoje pessoalmente estou conhecendo, mas pelo que eu já tenho ouvido, pelo que ela já fez, pelo que eu tenho acompanhado, eu acho que ela surge para nós com uma expectativa boa para Sorocaba e região. Então isso a gente fica feliz. Agora, Desidério, essa conversa nossa hoje, não sei até que ponto ela atinge ou não atinge, mas este trabalho de se falar dessas coisas que prejudicam o povo e de forma desonesta, de forma suja e incorreta, isso nós temos que falar bastante. Tem que se falar. Eu acho que o maior mérito que se tem hoje é contaminar esse país, as instituições, a família, a escola, todo mundo, para formar uma corrente em favor das coisas certas desse país. Contagiar, né? Contagiar, que nós precisamos fazer com que esse país que foi beneficiado pela natureza e que tem hoje sofrido reveses enormes em decorrência de pessoas que não têm responsabilidade para com seu semelhante. Então nós vamos aproveitar exatamente, vou aproveitar, cumprimentar todos que estão nos assistindo, desejar uma feliz Páscoa para todos eles e mais uma vez meus agradecimentos. A palavra final de Jaqueline Coutinho. Eu quero agradecer ao nosso jornalista, um ícone no jornalismo regional, né? O senhor José Desidério, uma pessoa iluminada, né? Então, é de uma competência e de um profissionalismo que a gente realmente espera da mídia, né? E quero agradecer principalmente por estar junto dos nossos prefeitos aqui, Paulo Mendes e Erinaldo, a oportunidade de ouvir tanta sabedoria, com tanta lucidez, com conhecimento, a gente percebe pela manifestação dos dois, pela forma de posicionar, o quanto amam política e amam o povo para os quais fizeram e ainda fazem política. E como disse o nosso prefeito, a questão do resgate, nós precisamos sim, prefeito Erinaldo, fazer essa corrente do bem, uma corrente que venha a se disseminar, a contagiar toda a população, a partir de nós mesmos, da nossa família, das escolas, da sociedade, a gente combater a corrupção, combater em todas as instâncias, não ser permeável, não ser complacente e que as pessoas entendam que se cometerem a corrupção, elas serão sim punidas, porque o Estado não pode ser benevolente com esse maior, eu acho que é a maior patologia da sociedade, né? Porque atinge milhões de pessoas. Né? E, aproveitando a oportunidade, desejar a todos uma feliz Páscoa, dentro do sentido cristão de libertação, de renovação, e que a Páscoa nos permita refletir e realmente fazer com que o nosso país possa emergir dessa crise ético-moral, não só na política, como na sociedade em geral. Obrigada. Chave de ouro.